Tava checando pra ver esse vídeo aqui, ele vai depois do carnaval, eu acho, né? Vocês não sabem do meu horário, mas eu acho que não vai ter editado até o carnaval, não sei. Bom dia! Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo onde... Bom, o vídeo de hoje é o primeiro de uma série que eu vou fazer em 2 episódios. Eu precisei fazer em 2 partes, porque... Primeiro eu pensei que podia fazer em uma parte só, mas como... a gente sempre acaba pesquisando, encontrando mais informação, e aí eu tentei resumir, porque eu gosto das informações resumidas, pra não ficar tão intenso, sabe? Mas mesmo assim vai ter que ser em 2 partes, então eu transformei numa biografia. Então o vídeo de hoje é uma biografia de um assassino em série chamado Dennis Nilsen. É uma história bem louca, ele é muito conhecido como um assassino carente, porque os primeiros assassinatos dele ocorreram por causa de uma carência que ele tinha mesmo, uma necessidade de ficar perto das pessoas, quando as pessoas não queriam ficar perto dele, então ele ia lá e matava. Como sempre, antes de começar, eu queria dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesse vídeo. Tudo que eu tô falando aqui é por motivos educacionais, é pra história ficar conhecida e pra mais pessoas saberem que isso aconteceu e aprenderem sobre, ok? Se você conhece mais da história e você gostaria de complementar ou então me corrigir nos comentários, não tem problema, pode me corrigir, eu deixo os comentários abertos pra tudo que vocês quiserem dizer. Vamos agora começar. Dennis Andrew Nilsen nasceu no dia 23 de novembro de 1945, na Escócia. Ele era uma criança muito solitária, ele nunca conheceu o pai e ele era o filho do meio, de 3. Talvez por ser o filho do meio, ou talvez por ser uma criança quieta e solitária, assim, ele sempre foi deixado um pouco de lado. Ele não era nem o filho mais velho que recebia toda a responsabilidade, mas ele também não era o filho mais novo que recebia todo o carinho e era fofinho. Acho que o irmão mais novo deles era uma menina também, era um homem, o Dennis, e aí uma menina. Então ele não recebia nem muita atenção, nem por ser o responsável e nem por ser o mais bebê. Ele era do meio. Então ele desenvolveu um relacionamento muito forte com o avô dele, então, não só por causa de ser essa criança solitária, o avô dele ter pego assim, tipo, ele é quietinho, ele é meu netinho, mas também porque ele tinha o nome do meio do avô, Andrew. Então ele se apegou muito ao avô, eles iam pescar juntos, eles tinham esse relacionamento forte. Até que um dia, quando o Dennis tinha 5 anos de idade, o avô dele morreu. E foi um momento muito ruim. Ele chegou da escola e a mãe dele simplesmente mostrou o avô dele morto, sabe, no caixão. Ele não tinha, assim, a menor ideia do que estava acontecendo. E ela disse que o avô dele tinha ido para um lugar melhor. O que só piorou... Disse que o avô dele tinha ido para um lugar melhor. O que só piorou a situação. Porque fez o Dennis se sentir injustiçado, sabe? Ele foi para um lugar melhor e não me levou. Ele era meu melhor amigo, sabe? Ele ficou muito triste com isso. Na adolescência, ele começou a sentir que ele não era heterossexual. E ele se descobriu homossexual, mas ele nunca admitia isso, nem pra ele, nem pra ninguém. Ele começou a perceber que ele era homossexual, mas ele nunca admitia isso pra ninguém. Ele até chegou a pensar assim que era só uma admiração pela irmã, porque todos os meninos por quem ele se sentia atraído eram pequenos e femininos e magrinhos, igual a irmã. Então ele tinha essa confusão mental mesmo, assim, nada a ver com a vida. Aos 15 anos ele decidiu entrar no exército. E ele conseguiu. E ele percebeu que ele era mais inteligente do que ele imaginava. Ele, durante a academia militar e tal, ele percebeu que ele era muito inteligente, mas que ele não era forte. Então ele começou um amor, assim, por fotografia, uma paixão que ele tinha por fotografia, onde ele podia controlar o espaço. E muita gente diz que esse foi o início dele pra essa coisa do controle, ter o controle da situação o tempo todo. Porque controlar uma imagem, controlar o que ele via e controlar as pessoas na foto. Ele podia dizer, chega mais pra direita, faz pose, deita no chão, faz um negócio aí, sabe? Ele podia dizer isso pras pessoas. E muitos colegas no exército não gostavam dele por isso, porque ele tava sempre com a câmera batendo foto deles e eles não gostavam. Ele também começou a trabalhar na cozinha do exército como chefe. Durante o tempo de exército, ele saía muito pra beber com os colegas. E depois de alguns encontros, um dia acordou na cama de um colega. Nada tinha acontecido, ele só desmaiou na cama do colega. Mas isso
começou uma fantasia na cabeça dele. Ele pensou que talvez se ele estivesse muito, muito bêbado, muito, muito, muito desmaiado e um amigo dele estivesse muito desesperado, o amigo abusaria dele. Então ele começou a se fazer de bêbado quando ele não estava tão bêbado, pra ver se isso acontecia, porque ele não queria estar desmaiado, ele queria sentir o que estava acontecendo. Então ele fingia estar mais bêbado do que ele estava de verdade, pra que isso acontecesse. Mas nunca foi dito se isso realmente aconteceu, era só uma fantasia na cabeça dele mesmo. Aos 26 anos, ele saiu do exército e voltou pra casa, ainda na Escócia, e lá aconteceu uma coisa muito ruim. Ele estava assistindo TV com o irmão dele e disse pro irmão que apoiava os direitos dos homossexuais. Ele falou, não, eu acredito que os homossexuais mereçam se casar e terem uma vida juntos, e eu acho que não é problema de ninguém. E isso fez o irmão dele achar que ele era gay. Ele não tinha falado nada sobre isso pro irmão ainda. O irmão falou pra mãe que ele era gay, a mãe expulsou ele de casa. Ele foi pra Londres. Em Londres, ele entrou pra polícia, começou a viver uma vida normal, muito bem, assim, ele conseguiu fugir desse passado da família dele. Ele trabalhou na polícia durante alguns meses, mas não conseguiu ficar muito tempo, saiu da polícia e virou um servidor público, assim, trabalhando em escritório. Servidor público. Ele também começou a sair com homens, né? Em Londres não tinha tanta homofobia quanto na Escócia. É claro que tinha, eram os anos 70 e os anos 80. É claro que tinha, mas não tanta. Ele podia frequentar bares gays, ele podia ir a clubes, ele podia ir a pubs. E ele podia encontrar homens e ter relacionamentos com esses homens, e ele não era visto como uma aberração o tempo todo. Ele era, de vez em quando, lógico, homofobia existe até hoje, mas não o tempo todo. E isso dava pra ele muito mais segurança pra ser quem ele era de verdade. Ele queria muito um relacionamento, mas ele nunca conseguia um relacionamento. Ele só conseguia, sabe, sair algumas vezes com esses homens, ou então conhecer eles à noite e no dia seguinte nem lembrava mais o nome deles. Então ele queria um relacionamento de verdade, ele queria alguém que vivesse com ele queria ter uma família. Então era isso que ele procurava. Em novembro de 1975, ele estava voltando para casa de um bar e viu um homem sendo espancado. Ele ajudou esse homem, já que ele tinha experiência militar e com a polícia. Ele soube lidar com a briga e salvou esse homem de ser espancado na frente de um bar. Levou ele para casa, bebeu. E o nome dele era David Gallishan. David Gallishan. E ele tinha 20 anos. Eles conversaram e o David falou que ele não tinha onde morar, que ele estava vivendo em hotéis ou então na casa de amigos, ele não tinha onde morar. E o Dennis falou, olha, eu tava afim de morar com alguém. Eu queria um relacionamento, assim, eu tava muito afim de ter uma casa pra morar com alguém, viver com alguém, quem sabe ter um cachorro. E o David falou, tá bom, ele não tinha nada a perder, o David. Ele simplesmente, sabe, ele precisava de um lugar pra morar. E ele se sentiu muito confortável com o Dennis. Ele tinha um lar com o Dennis. Então eles se moraram juntos, eles alugaram uma casa juntos. E eles conseguiram, tipo, era um apartamento, mas eles conseguiram o do térreo com o quintal. Eles conseguiram alugar o quintal também, o espaço do quintal também era deles. O lugar onde eles moravam precisava de reformas, então eles conseguiram por um preço muito pequeno. Eles mesmos começaram a trabalhar na casa e a cuidar dessas coisas. Eles adotaram um cachorro e eles viveram muito felizes durante mais ou menos um ano. Depois de mais ou menos um ano, esse relacionamento foi ficando muito ruim. Eles começaram a tentar fazer ciúmes um no outro, traziam homens pra dentro da casa, não tinham mais respeito um pelo outro. E aí o David resolveu ir embora. Resolveu abandonar o Dennis. Nunca mais eu quero te ver, tu tá sendo muito idiota comigo, tchau. E foi embora. O que deixou o Dennis muito triste, muito abalado, depressivo, triste mesmo. Foi o primeiro relacionamento que ele teve na vida, relacionamento de verdade, onde ele sentiu esse apego romântico, essa coisa do amor ao próximo, sabe? E ele não queria perder isso, mas ele perdeu.
E isso criou esse trauma na cabeça dele. Ele não queria nunca mais sentir isso. Só que o Dennis continuou saindo. Depois de um tempo, é claro, ele teve um momento de luto. E depois ele voltou a sair, ir em bares, e ver homens, e toda noite trazer um homem pra casa. Foi isso, essa era a vida dele. Servidor público de dia, bares à noite. Em dezembro de 1978, ele encontrou um rapaz em um pub e levou pra casa pra beber. Na manhã seguinte, esse rapaz ia embora. E o Dennis sentiu uma atração muito forte por esse rapaz e não queria que esse rapaz fosse embora. Então ele pegou uma gravata no guarda-roupa e estrangulou o rapaz. Ele passou alguns dias com esse rapaz, porque na mente dele, ele estava mantendo a pessoa com ele por mais tempo. Ele estava abrigando a pessoa, ele estava cuidando da pessoa. Ele manteve aquele corpo com ele por um tempo, ele dava banho no corpo, ele dava bom dia, ele chegava do trabalho, contava como foi o dia. E quando a decomposição ficava muito aparente, e ele aproveitava que a casa onde ele morava antes com o David e agora sozinho, tava com o chão por fazer. Ele tirou as tábuas do piso e escondeu esse corpo debaixo das tábuas do piso. E essa foi a primeira vítima dele. Como ele nunca lembrou do nome desse menino, só depois dele ser pego pela polícia e de muitos testes serem feitos, foi descoberto o nome desse menino. Até o momento em que ele foi preso, o nome desse menino nunca foi descoberto. E aí, só em 2006, a identidade foi descoberta. O nome dele era Stephen Dean Holmes e ele tinha só 14 anos de idade. Em momento nenhum eu ouvi nem li ninguém chamando o Dennis de pedófilo, porque ele diz que o tempo todo ele achava que essas pessoas eram maiores de 18, menos até os rapazes que eram menores, tipo o Stephen, que tinha 14 anos, ele diz achar que eles eram maiores de idade. Então, em momento nenhum eu vi ninguém chamar ele de pedófilo, mas eu acho que isso consta como pedofilia, se você me perguntar. No ano seguinte, então, 1979, ele conheceu Kenneth Ockenden, de 23 anos, um estudante canadense que desapareceu em Londres. E ele lembra desse nome justamente porque ele desapareceu e ele foi um caso que muitos jornais noticiaram na época. Um rapaz canadense que desapareceu em Londres. Eles se conheceram, beberam juntos e quando o rapaz mencionou ir embora, Dennis disse que tinha um CD para mostrar para ele e passou os fones de ouvido para ele ouvir. Depois estrangulou o rapaz com o fio do fone de ouvido. Mais uma vez, ele passou alguns dias com o rapaz, ele limpou o corpo, ele tratou o corpo como uma pessoa, como um amante mesmo. Então vocês podem imaginar o que ele fazia. E também escondeu debaixo das tábuas do piso. No ano de 1980 foi que os assassinatos dele ficaram realmente frequentes. Ele passou a assassinar quase todo mês e ele quase nunca lembrava dessas pessoas. Então muitas das pessoas assassinadas de 1980 em diante nunca foram identificadas, porque ele não lembrava o nome. E a gente já vai descobrir mais tarde o motivo dos corpos não estarem mais lá quando a polícia foi procurar. Mas a primeira vítima de 1980 a gente tem um nome, que é Martin Duffin. Eles se conheceram numa estação de trem. Ele o convidou para comer algo na casa dele e depois o estrangulou com uma gravata. Mas Martin não morreu com esse estrangulamento pela gravata, então ele colocou ele na pia da cozinha e afogou o rapaz. Quando ele já estava desmaiado do estrangulamento, ele foi lá e afogou. Mais uma vez, ele passou alguns dias com a vítima e escondeu debaixo das tábuas do piso. 3 meses depois, ele conheceu Billy Sutherland. Num pub, eles foram para casa juntos, mas o Dennis diz que não se lembra de como matou. Isso vai acontecer com mais frequência, de agora em diante, assim, muitos assassinatos ele não lembra de como aconteceu, ele só lembra que acordou do lado do corpo. Ele acordou do lado do corpo. Ele não tinha nenhuma memória de como ele matou, e aí ele continuou a vida dele. Durante o resto do ano, ele matou mais 7 homens,
que nunca foram identificados. Mas é claro que eu queria lembrar que são seres humanos, são pessoas que morreram. E eu gostaria de dizer que eu não estou desrespeitando eles de maneira nenhuma. A vida deles tinha valor e foi completamente roubada deles. Mas a gente não tem nenhuma identificação e nada, nenhum detalhe. A gente só tem o que o Dennis disse que fez. E muitas pessoas até acham que depois que ele conseguiu atenção pelos assassinatos, ele pode ter mentido sobre alguns para conseguir mais atenção e se tornar um assassino com maior notoriedade. Então não tem como ter certeza se todos realmente aconteceram. Isso também é um problema. Em setembro, ele fez a sua quinta vítima, um rapaz irlandês de 20 e poucos anos, e ele só lembra de acordar do lado do corpo na cama. Passar alguns dias com ele e esconder debaixo das tábuas do chão. Em outubro, ele assassinou mais um rapaz e ele não lembra de nada dessa vítima. Ele não lembra do rosto da vítima, ele não lembra de nada. Escondeu debaixo do piso. Em novembro de 1980, ele encontrou um rapaz sem teto dormindo em uma calçada, ofereceu comida, levou para casa, estrangulou, deu banho, passou alguns dias com ele e escondeu debaixo do piso. A oitava vítima foi em dezembro, um homem hippie de cabelos compridos que ele mais uma vez estrangulou e escondeu debaixo do piso. Dessa vez, com esse homem hippie de cabelos longos, ele percebeu que estava ficando sem espaço debaixo das tábuas do assoalho. Por isso eu me pergunto se era só um cômodo ou se era a casa toda. Eu não quero parecer psicopata aqui. Eu tô só pensando na logística da coisa. Então eu não sei. Mas como ele fez, a primeira vez ele fez sem pensar, então ele simplesmente escondeu em qualquer lugar, eu acho que ele já não tava sabendo organizar a coisa direito. Então foi tudo muito louco. Esse meu raciocínio foi muito desnecessário, né? Então ele percebeu que não tinha mais espaço. E o que ele fez? Ele desmembrou o corpo. Ele colocou um plástico no chão todo, desmembrou o corpo e enrolou as partes em sacos plásticos e foi organizando debaixo do piso. Em janeiro de 1981, ele conheceu um rapaz de 18 anos, escocês, levou para casa e estrangulou. Mais uma vez, lembrando que não tinha espaço, ele não tinha espaço. Então, desmembrando, ele organizou melhor o corpo e agora couberam mais pessoas. E ele começou a pensar, eu não tenho mais espaço, eu preciso de um jeito melhor me livrar desses corpos. E ele não tinha muito jeito pra fazer isso. Então, ele matou mais alguns homens antes de pensar nisso de novo. Ele conheceu Malcolm Barlow na rua. Ele parecia doente e Dennis o levou pra casa e chamou uma ambulância pra ele. Essa história é diferente, porque o Dennis não planejou matar esse menino, porque o menino já estava doente. Chamou uma ambulância pro menino. O menino melhorou e uns dias depois voltou pra agradecer. Olha o que Dennis fez. Dennis convidou ele pra entrar e matou o menino. O menino foi lá pra agradecer a gentileza. Porém, por causa da falta de espaço, ele o desmembrou e escondeu no armário da cozinha. Ele realmente não tinha mais espaço, não tinha mais lugar. Então ele escondeu no armário da cozinha. Na mesma semana, o dono do lugar onde ele morava, de aluguel ainda foi o lugar que ele alugou lá quando ele conheceu o David. Então, que ele estava alugando. Pensei que tivesse alguém na minha casa. Fiquei um pouco assustada. Que susto. O dono falou que ia despejar todos os... Eu fiquei assustada. O dono falou que ia despejar todos os moradores pra fazer uma reforma geral. E deu uma compensação monetária. Agora todo barulho que eu ouço eu penso que tem alguém na minha casa. E o Dennis aceitou. Mas então ele só tinha algumas semanas pra se livrar desses corpos que ele tinha escondido na casa dele. O que ele fez? Ele abriu pra ver o estrago. Ele abriu todo o chão pra ver quantas pessoas ele tinha no chão. E desmembrou todos os corpos que ainda não estavam desmembrados. Ele então, durante a semana, coletou lixo. Ele coletou pneus, pedaços de madeira, gasolina e fez fogueiras. Durante uma semana foram 4 fogueiras em dias diferentes, em diferentes horários da noite durante a semana, para queimar esses corpos junto com pneus e com madeira. Então ele queimou
todos esses corpos, conseguiu se livrar de todos e se mudou para uma casa nova. E ele escolheu com cuidado essa casa nova onde ele foi morar, de aluguel também. Por quê? Ele não queria mais fazer aquilo. Ele percebeu, ele sabia que era errado, ele entendia que era errado. Então ele pensou, eu não quero mais fazer isso, eu vou em um lugar onde eu não possa enterrar em nada. Eu não vou ter quintal pra queimar ninguém, eu não vou ter quintal pra enterrar ninguém, eu não vou ter chão pra esconder ninguém. Ele foi pra um apartamento do 3º andar, onde ele achou que isso nunca mais fosse acontecer, porque ele não tinha mais como lidar com aquilo, ele não tinha mais ideia de como ele esconderia um corpo naquele lugar. 6 meses depois, olha só. Em março de 1982, ele conheceu John Howlett em um pub. Eles dormiram juntos no apartamento e o Dennis achou que estava tudo bem. Ele achou que tinha controle da situação. Ele pensou, eu nunca mais vou fazer aquilo, eu não vou machucar ninguém. Ele vai embora e tá tudo bem. Até que ele sentiu a vontade de pegar uma gravata e estrangular o rapaz. E ele estrangulou o rapaz. O rapaz não morreu, então ele afogou o rapaz na banheira. E aí ele ficou martelando ali com a cabecinha dele. Eu não tenho mais onde colocar esse corpo. O que eu vou fazer? Ele criou um plano tão elaborado de esconder o corpo. Olha a ideia do homem. Ele desmembrou e removeu a carne dos ossos. E para remover ele precisou cozinhar algumas das partes, tipo a cabeça e as mãos, as partes menores, mais difíceis de separar. Ele deu descarga em algumas partes da carne, ele removeu os órgãos internos, colocou em sacos e jogou no mato para que os animais consumissem. E os ossos ele jogava no lixo normalmente, achando que o lixo ia achar que era só comida, sabe? Tipo, jogaram fora ossos de algum animal. E o resto do corpo que ele não conseguia, pra não entupir o encanamento e pro lixeiro não ficar achando, tipo, tá, esse homem tá comendo 80 bois por semana, ele ia fazendo isso aos poucos. Então os pedaços que ele ainda não havia se livrado, ele escondia em sacos plásticos nos armários da casa dele. Meses depois, ele conheceu a sua 13ª vítima, um homem chamado Graham Allen. Ele ofereceu uma carona pro rapaz e levou ele pro apartamento para comer um omelete. E ele só lembra de acordar do lado do corpo e pensar, aqui vamos nós de novo. E ele realmente falou isso quando ele estava sendo interrogado. Ele falou, eu não queria mais fazer aquilo, mas eu percebi que eu não tinha controle sobre mim mesmo. Ele repetiu esse processo depois de matar esse menino, né? Separou, deu descarga, escondeu, jogou no mato pros animais consumirem. Nessa mesma época, ele começou a namorar um homem chamado Martin Hunter Craig. O Martin não sabia de nada, e ele não sabe de nada até a hora que o Dennis é preso. Ele não sabe de nada, ele simplesmente ama o Dennis. Ele fala isso depois que o Dennis é preso, em entrevistas, ele fala, eu não sabia de nada. Ele nunca demonstrou nada desse tipo pra mim, ele nunca nem quis encostar em mim de maneira agressiva, então eu não sei de onde veio esse comportamento, eu só sei que ele nunca teve esse comportamento com o Martin. E é muito interessante, alguma coisa no Martin fez ele não querer matá-lo. E eu acho que o que fez ele não querer matá-lo é que o Martin provavelmente quis esse relacionamento com ele desde o início. O Martin provavelmente era sempre muito carinhoso, então provavelmente isso fez o Dennis achar, não, ele gosta de mim, ele quer ficar comigo, então eu não preciso matá-lo pra ter ele comigo. Entendeu? Eu acho que foi esse o pensamento do Dennis pra não matar o Martin. A última vítima dele, gente, estamos chegando no final, foi em janeiro de 1983. Steven Sinclair era um homem sem teto, viciado em heroína. Eles se conheceram na rua e o Dennis pagou um hambúrguer pra ele. Como o rapaz era sem teto, o Dennis ofereceu pra ele ir pra casa dele, tomar um banho, né, comer, passar uma noite lá. Ele acordou e o rapaz estava morto do lado dele. E então ele começou esse processo de desmembrar, dar descarga, jogar no mato. Então ele entupiu o sistema de esgoto do prédio onde ele morava. E é aí que a gente acaba a parte 1. Na parte 2, que é o próximo vídeo, sai amanhã, é onde a gente vai falar sobre como ele foi pego, que foi com esse encanamento entupido, e um pouco mais sobre a vida dele até a sua morte. Ele já morreu, ele já tá morto. Então a gente vai
falar sobre isso na parte 2, tá bom? Muito obrigada por assistir esse vídeo. Comenta se você sabia sobre esse assassino em série, porque eu não sabia, nunca vi esse nome na minha vida. Então eu vi um vídeo sobre, pensei, vou pesquisar mais um pouco, vou fazer um vídeo sobre. E é isso. Parte 2 amanhã. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau!